pequena coisa, uma pequena frase, uma palavra, mas algo que venha nos tocar o coração para que nós possamos realmente vivenciar essa doutrina de luz, essa doutrina de amor, esse Consolador prometido. Vamos caminhar num tempo, chegamos lá no tempo de Moisés, a humanidade já um pouco mais amadurecida, Moisés, através da sua mediunidade, em contato com a espiritualidade superior, concebeu para nós as 10 tábuas, os 10 mandamentos da lei. E ali, se vocês lembram, e aqui tem muitos estudantes, né? Tem uma colega do Allan Kardec. Aliás, me apresenta, eu estudo aqui do lado do Allan Kardec, e soube ontem que ele é egresso dessa casa. Foi um grupinho dissidente que morava lá, que criou o nosso querido Allan Kardec. Eu faço 4 anos que eu e a esposa frequentamos lá. Mas voltemos a Moisés. Moisés, então, através da sua mediunidade, pela espiritualidade superior, concebe as 10 tábuas da lei. O que diziam as 10 tábuas? Não matar, não roubar, não cobiçar, não olhar, não. Lembra? E a humanidade já estava um pouco amadurecida para aprender a não fazer alguma coisa. Não roubar o irmão, não matar a irmã, não cobiçar a mulher do próximo, nem seu bezerro, nem sua casa. Continuamos caminhando, nós, porque o ser humano hoje, segundo antropólogos que se debruçam sobre a espécie humana, para chegar até onde nós chegamos. Sabia? Tem 1,5 bilhão de anos. Vocês hoje podem chegar em casa e dizer, olha, aquele cara que estava lá disse que eu tenho 1,5 bilhão de anos. Sim, estagiando no reino mineral, estagiando no reino vegetal, estagiando no reino animal. Tínhamos um aqui há pouco. Ele sentiu a energia maravilhosa dessa casa, que eu também senti. Que energia boa, minha irmã. Estás numa casa de luz, muita luz, muito boa energia. Durante as preces, muito boa energia. E a humanidade caminhava com as 10 tábuas da lei. Não satisfeito com aquelas leis, Moisés ainda instituiu algumas outras. Olho por olho, dente por dente. Mas vejam bem, todo mundo diz, mas eram leis mosaicas terríveis. Não. Porque era dado àquele que perdia, ou que de quem era furtado alguma coisa, ir lá e matar toda uma família. Aí Moisés diz, não, olho por olho. Se ele te tirar um olho, tu pode tirar um olho dele. Não pode matá-lo. Dente por dente. Se tirou um dente, tira um dente dele. Legítima defesa. Eu estagiei um tempo junto com a justiça. Foi Moisés quem estabeleceu os primeiros princípios da legítima defesa, dando um certo limite. Porque a lei nada mais faz do que limitar as condutas. Mas apenas a lei diz o que está sendo limitado já através do costume local. Por exemplo, aqui em Capão Novo, o costume é orar. Então, você estabelece uma lei que todos devem frequentar aqui o centro espírita e orar. Mas essa lei, ela é egressa do costume. Assim também chegam as leis para nós, de acordo com a nossa maturidade. Estávamos maduros para não roubar, não matar, não cobiçar, não nada, né? E ainda Moisés diz, olho por olho, dente por dente. Continuamos caminhando. Vem Jesus, o próprio Mestre. Quem é Jesus? Jesus recebeu a Terra há 4,5 bilhões de anos. Uma bola de fogo. Já era espírito puro.
e dos espíritos puros da esfera dos Cristos, que governam planetas. Ele diz, quando a humanidade estiver madura, eu vou lá, estarei com eles. E a nossa humanidade é composta de seres egressos daqui da Terra, que foram gerados e criados aqui, e muitos dizem que os espíritas são decaídos de outros orbes. E por quê? Falsa moral. Tinha um intelecto avançado e uma moral pequena. E aí, aqui, era um mundo de provas, porque haviam espíritos caminhando, e aí chegaram esses coleguinhas, talvez eu, talvez nós, talvez os que estão aqui hoje, desse orbe, desse planeta chamado Capela, que avançou intelectualmente, mas aqueles que não avançaram intelectualmente foram para a Terra. E esses espíritos decaídos no aspecto moral, era gente extremamente inteligente. Por isso que Jesus os aceitou. Chama esse pessoal para cá. E vamos ensinar moral para essa gente. Talvez aqueles já da minha idade, 68 para 69, lembrem que havia uma matéria na aula que se chamava Moral e Cívica. Exato. Nós tínhamos que vir para cá para aprender um pouquinho de moral. E aí o povo foi caminhando, egressos da Terra e o pessoal de Capela e de outros orbes que também não evoluíram moralmente, até que vem o próprio Mestre. Jesus entre nós. Há pouco tempo tivemos um palestrante aqui, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, eu tive a oportunidade de ir parar na minha casa, grande bênção. Jorge Alhar falava disso, né? Aí Jesus veio e um monte de gente subiu junto com ele. Evoluiu moralmente, foram para planetas mais evoluídos, que é o nosso caminho. Basta abrir o Evangelho que nós vamos encontrar lá a pluralidade dos mundos, assim como existem as pluralidades das existências. Esta é apenas uma existência das mais ou menos 1,5 bilhão de vida que nós já tivemos. Uma existência no meio de 1 bilhão, não é nada, né? E às vezes a gente diz, eu não tenho tempo, eu não posso. Poxa, nós temos a eternidade para avançar, a eternidade para estudar, a eternidade para buscar o quê? A felicidade verdadeira, que é aquela que se olha através da vida futura, não da vida presente. Por isso Jesus falava em verdade, Isso era uma maneira de Jesus falar, em verdade, Lembram quando o mancebo rico procurou? Estamos agora com Jesus. Jesus já não diz mais, não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Ele diz, não, basta amar. Porque se eu amar o meu irmão, eu vou roubá-lo. Eu vou cobiçar a mulher dele. Eu vou querer o que ele tem, se eu o amo. A gente quer isso dos nossos filhos, que nós sabemos amar ao filho, né? Aí Jesus diz, basta, esquece esses monte de não. Basta fazer ao próximo o que você quer que ele te faça. E ele vem e nos mostra o quê? Uma boa nova de Jesus. Nós já estávamos maduros para perceber o quê? Qual foi a boa nova que o Mestre trouxe? Muitos dizem, aprender a sofrer com a dor e não reclamar, ser crucificado, curar os doentes. Ele fez tudo isso. Mas não continuamos adoecendo? Ele não tirou a doença da terra. Continuamos, né? Continua sendo gente crucificada ou não? Será que o pessoal lá do Iraque está morrendo agora, com as bombas caindo? Não é pior que uma crucificação? Continua.
Mas tem muita gente que deixa Jesus lá, na cruz. É isso. Ele veio para isso. Calvário. Calvário e sofrimento. Aprenda com Jesus. Não. Ele veio para dizer exatamente isso. Em verdade, não existe morte. Pode fazer guisadinho com o meu corpo. Pode o Trump jogar quantas bombas ele quiser. No terceiro dia eu estou de volta. Me aguente. Mas todo mundo deixa ele na cruz. Ele veio nos mostrar que nós temos vida e vida eterna. Uma vez criados, simples. Eu não gosto de usar essa palavra, porque não é ignorância no sentido que é tida como hoje, mas simples e sem conhecimento. Nós fomos adquirindo conhecimento através do tempo. Quando Moisés chegou, nós já tínhamos conhecimento para saber o que não podia fazer. Ok, o que não pode fazer eu já sei. Aí vem Jesus e diz o que pode fazer. E na Santa Ceia, na última ceia, ele ainda diz aos apóstolos: vou dar a vocês um mandamento novo. Amai-os uns aos outros. Mas vocês, os apóstolos, e a vocês, nós, discípulos dele, né, aprendam a amar como eu os amei. O meta, saber amar como Jesus, é uma meta, né? Uma meta difícil de alcançar. E segundo o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, primeiramente Kardec coloca no Livro dos Espíritos, porque Jesus é a nossa porta, ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Qual é a vida abundante? É a vida eterna. Ele não morreu, ele veio para mostrar que ninguém morre. E que todos nós vamos, sim, renascer no nosso mundo de verdade. Volto, quando ele falava, em verdade, chega o mancebo rico e diz: Senhor, Senhor, eu conheço toda a lei e todos os profetas. O Evangelho segundo o Espiritismo sei de cor. O que eu posso fazer para ganhar o reino de Deus? Ele era rico. E o que o mestre diz a ele? Vai, vende tudo que tens e me segue. Será que Jesus fazia uma apologia à pobreza? Então, vou ter que ser bem pobrezinho para poder seguir o mestre. É isso? Não. Ele só tinha uma capacidade, uma percepção que nós não temos. E ele viu que aquele moço que queria segui-lo estava preso à fortuna que tinha. Da mesma forma que estava preso à herança do pai, aquele que quis enterrar o pai antes de seguir Jesus. Ele não queria enterrar o pai, ele queria a herança. Subterfúgio. E aí Jesus deixa os mortos enterrar os mortos. Vamos lá. Em verdade, te digo, antes de venderes tudo que tens, não entrarás no reino dos céus. O que ele está dizendo? Em verdade, no mundo de verdade, essas porcarias que tu tens aí não valem nada. Ou valem? Será que quando nós desencarnarmos a nossa fortuna tem algum valor? Será que quando nós desencarnarmos o nosso corpo físico, a nossa beleza física que a gente vive olhando no espelho, eu principalmente, extremamente vaidoso, passo um gel no cabelo para ficar bom. Tem algum valor do lado de lá? Nada. Esse era o em verdade. Em verdade, te digo, deixa os mortos enterrar seus mortos. O que Jesus queria dizer? Quem são os mortos na carne? Quem são, segundo a doutrina espírita, os mortos na carne? Os espíritos estacionados, que não querem andar. O que o mestre falava quando curava? Vejam a beleza que a gente tem para falar de Jesus, né? Isso é o mínimo que está nas escrituras. Imagina o que deve ter feito, que não está escrito. Mas o que ele falava a respeito de estacionar? Previsto na nossa doutrina de luz,
Jesus é a porta, Kardec, dizem, é a chave para tantos quantos procurarem o seu evangelho. Quem são os mortos na carne? Quem são os estacionados? Jesus dizia, queres te curar? Ok. E curava. Agora levanta e anda. O que significava isso? É porque o cara era coxo? Não volte a pecar para que não te ocasione coisa pior. Porque aí ele já é reincidente no erro, né? Errar é humano. Errar demais é desumano. É isso que o mestre dizia. Não estaciona, anda. Tu tens a eternidade, mas não é para ficar parado. E aí ele diz para o rapaz que quer a herança, deixa os mortos enterrar os mortos. E me segue. Porque enquanto ficar estacionado, também o mundo se estaciona. O mundo de regeneração, eu vejo muitos expositores dizendo, gente, vamos aproveitar, é a nossa última chance. Oh. Aí eu estava ouvindo lá o seriado de Reis, Cristiano? Cristiano, né? São dois Cristianos? Cristiano. O senhor? Diniz. No seriado de Reis, antes de Jesus, lá em Davi, já dizia, vamos caminhar para o mundo. Está chegando um mundo melhor, junto com o Messias. Já lá naquela época. Quer dizer, havia para eles também a regeneração. Segundo conta Elahá, quando Jesus chegou, muitos se regeneraram. A regeneração do planeta vai ocorrer. Está próxima. Mas o tempo é de Deus. E está aqui no Evangelho. Haverão guerras, ainda não é a hora. Haverão muita pobreza, muitos tsunamis, ainda não é a hora. E aí muitos indagavam, e quando será a hora? O mestre diz aos apóstolos, quando o Evangelho for pregado em todos os países da Terra. Ele é conhecido. Jesus é conhecido em todos os países. Hoje li um livro do John Hus, que foi uma das encarnações de Kardec. Era um protesto, um livro de protesto, se chama Iglesias, protesto contra o fanatismo religioso. E ele dizia, uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser cristão. Então eu digo para você, uma coisa é estar na casa espírita, é maravilhoso. Os eflúvios aqui são tão bons, e aquele nosso amiguinho já bem evoluído, certamente na próxima encarnação, ele já vem, gente, ele sente isso e não sai daquela porta. Mas imagine, se isso é bom, estar aqui é bom, ser espírita, esse é o caminho. Aí é bem melhor, porque aí a gente sai daqui ainda levando um pouquinho da casa. Então, Jesus sempre falava, em verdade, vida imortal, trabalhar pela vida, não estacionar. E aí Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão 918, por que indício se pode reconhecer em um homem progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia. O que significa elevar o espírito na hierarquia? Ser regenerado, né? Que todos nós aqui estamos na fila desse mundo de regeneração, isso não há dúvida. Se vai ser nessa encarnação ou na outra, não sei. E aí ele diz que o homem deve se debruçar sobre 3 aspectos fundamentais. Ali, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata o homem de bem. A sua relação com Deus, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com o próximo. Tudo aquilo que eu falei até agora. O verdadeiro homem de bem em relação a Deus deposita fé em Deus, Criador e organizador de tudo. Não cai um fio de cabelo sem a sua autorização.
diziam a Jesus, bom mestre, maravilhoso mestre. Por que me chamas de bom? Por que me chamas de maravilhoso? Bom só existe um. Vejam bem, um espírito puro tinha fé em Deus. Só que ao contrário do que vinha sendo feito até a sua chegada na terra, foi ele o primeiro, eu garanto, que não disse que Deus era aquele maravilhoso, misericordioso, que vem, que faz. O que ele disse? Quando quiseres se dirigir a Deus, diga, Pai nosso. Só faltou dizer paizinho, né? Porque ele vai te ouvir quando tu falar com o coração, não com a boca. É com o coração que tu te diriges e te conectas com esse ser superior, criador de tudo, organizador de tudo. Questão número 1, do Livro dos Espíritos: bondade, justiça, sabedoria, amor integral. Aí começa o caminho do homem. Deus é amor, todos somos filhos desse amor, criados simples, sem experiência, para através de milênios e milênios desenvolver o aprendizado desse mais elevado sentimento que nós já sentimos. Eu vejo pelos rostos dessa casa amorosa, o amor pulula entre nós. Por quê? Porque estamos vivenciando esse momento lindo de estar aqui, ouvindo e refletindo sobre essas verdades imorredoras, imortais. Verdades que nos tocam fundo porque somos imortais. Verdades do mundo de verdade. Em verdade, vivemos ora no corpo, ora fora dele, contando com os melhores recursos e oportunidades para aprender, através da fraternidade. Fraternidade. Amai-vos uns aos outros. Nós somos uma corrente. Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês, para chegarem aqui hoje, dependeram de alguém. Se alguém me disser que não, eu dou o braço a torcer. Para chegar aqui, para estar aqui hoje, nós tivemos que ter o quê? No mínimo, pai e mãe amorosos, né? Que nos geraram. Nos geraram, depois foi um pai ou uma mãe, ou alguém que serviu de pai ou de mãe, através do qual nós crescemos e evoluímos para chegar até aqui. E aí teve um paizinho querido e amoroso que disse, quando você estiver em Capão Novo, ao dobrar ali na Rua das Violetas, você vai ali no Novo Horizonte. Esse paizinho amoroso nos trouxe aqui. Vejam, é uma corrente. E qual é a nossa obrigação? Primeiro lugar, para com os nossos próximos mais próximos. Porque muita gente diz, eu quero ver fazer, não vale fazer dentro de casa, tem que fazer na rua. Não, tem que fazer dentro de casa. É ali, aguentando o ranço do marido, aguentando a birra dos netos. Hoje a minha chutou a porta do meu carro. 15 anos. Terrível. Eu disse, não vai deixar a porta aberta. Ela voltou e chutou. O carro tem uma semana. Mas ela é minha próxima, mais próxima. Se eu não for bom com ela, eu vou ser bom com vocês. Não tem como. Não tem como. É o elo da corrente. É o elo mais próximo. É a minha obrigação primeira. Claro que a minha obrigação maior é com todos, mas o elo mais próximo são esses. O Elahá chega a fazer primeiro os filhos, depois os pais, depois os avós. No quarto lugar, o irmão, ele até coloca a sogra. Eu adoro a sogra da minha esposa. É uma pessoa amorosamente querida. Amo de paixão. Nem toda sogra é igual. A sogra dela é boa. Tadinha, já desencarnou a mãe de 30 anos. Mas está lá, no mundo de verdade. Continuamos. Ter fé no futuro
Segundo elemento, para ser um ser humano de bem. Imortalidade da alma mostrada por Jesus, luz do mundo. Vejam, não é meu, está lá na doutrina espírita. Imortalidade da alma. O único que nos mostrou que Deus é Pai e que nós somos imortais foi Jesus. Mas gostam de deixar o homem lá crucificado, quando aquilo foi uma pedrinha insignificante dentro da história dele, do currículo vitae dele. Mas o pessoal deixa e leva no peito. Nenhuma apologia para que tire as cruzes do peito. Eu também tinha há pouco tempo atrás. Perdeu, ficou dentro da cadeira, nunca mais. Pluralidade das existências. Aí vem Kardec, a chave. E de mundos, porta aberta por Kardec e os seus reveladores da doutrina espírita. Jesus a porta, Kardec a chave. Aí depois, estamos bem relacionados com Deus, ok. Primeiro, se não tiver relação com Deus, não vai a lugar nenhum. Mas estando bem relacionado com Deus, o homem consigo mesmo. Jesus, quando diz, eu não vim trazer bênçãos, eu vim trazer a espada, não lembro a primeira, mas ele diz, eu não vim trazer, né? A espada, que espada é essa? Espada para acabar com os outros que são ruins? Jesus é um guerreiro. Assim pensava a Inquisição, a Idade Média, e a gente estava lá. Dizem que muitos dos espíritas são egressos da Inquisição. Estamos aqui agora para, junto com aqueles irmãos que nós auxiliamos a queimar, a judiar, a ajudar. Essa espada que ele fala não é para os outros, é para nós. É a espada que já dizia um rapaz lá da Grécia, 400 anos antes de Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Oráculo de Delfos, Sócrates. O homem consigo mesmo. Aparar as nossas arestas, as nossas imperfeições. Qual é o nosso propósito existencial? Eu já tive isso em aula aí. Colegas dizendo, meu propósito é aceitar as provas. É sofrer calado as minhas expiações. É esse. É muito pequeno. Nós viemos aqui para crescer. O único propósito existencial de nós ainda estarmos nesse mundo cuja imperfeição pulula. Basta abrir os jornais. Não precisa nem abrir, né? Com ele fechado já tem um monte de imperfeição. É aparar das imperfeições. É a espada que Jesus veio trazer. Para! Te torna melhor. Para de fazer guerra. Para de fazer guerra em casa. Tu fala do Irã, mas tu resmunga com a tua mulher, com o teu cachorrinho, com os vizinhos. Ó, coitada da sogra. Arthur Valadares, Jesus é a luz do mundo. Quem quiser conhecê-lo, basta botar o nome dele no YouTube. A gente vê um monte de porcaria na televisão, mas as coisas boas a gente não vê, ele é maravilhoso. E ele diz, luz recebida, eu acho lindo, luz refletida. Me sentiria muito grande se você dissesse, eu aprendi com aquele cara lá no centro, alguma bobagem, alguma coisa que aqui foi dito que me tocou o coração. Cumpre o homem de bem a lei de justiça, amor e caridade, mas constantemente interroga a sua consciência, e é dessa forma que ele cumpre. Jesus não espera de nós um cumpridor exato aqui, ó, com medalha, espírito perfeito, espírita perfeito. Existe isso? Existe espírita completo? PhD? Não. Enquanto estiver aqui no mundo de provas e expiações, somos imperfeitos. Mas devemos nos interrogar, está lá, aqui, não é lá, capítulo 17, inciso 4. Como se conhece o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão?
é aquele que luta para domar as más tendências. Se interroga a consciência todo dia se violou a lei de justiça, amor e caridade, se não praticou o mal, se praticou todo o bem que podia. Vejam, virtude ativa. Não é chegar de noite no travesseiro e pensar, não, pratiquei o mal. Não, mas eu pratiquei todo o bem que eu podia. Quando eu fiz aquela exposição lá na Casa Espírita, eu botei o meu coração nela ou foi friamente lá orar e abençoar? Pratiquei o que eu podia, até aonde eu podia. Não desprezou uma ocasião de ser útil. É bem para mim, o primeiro que fala. Quantas vezes me dizem, tem um centro assim, tal. E à noite eu estou tendo uma certa dificuldade para dirigir. E eu acabo não indo. Desprezando uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem queixa dele, vai ser difícil, né? Enfim, se fez a outra tudo o que desejava que lhe fizesse. Virtude ativa, de novo. É que Jesus nos diz sempre, levanta e anda. Não fica parado. Estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Questão 132, Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E eu botei entre parênteses, na minha colinha, aperfeiçoar-nos. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito existencial. As provas, as expiações, as dores, são pedrinhas num caminho de um ser eterno. Nós as escolhemos, principalmente as provas. As expiações nós temos que passar, mas as provas nós as escolhemos. E nós as escolhemos porque estávamos maduros para resolvê-las. Não é assim que a gente fazia as provas na escola, na faculdade, depois de aprender a lição. Então, todos, a prova que chega para nós é porque nós estamos em condições de alcançar. Ontem fiz uma exposição, e vou repetir o que eu disse. Nós temos um amigo, uma colega, que continua trabalhando na seara espírita devotadamente. E ela teve o desencarne prematuro de uma filha. Mas eu não chego para ela e digo, coitadinha, fulana perdeu a filha. Eu digo, puxa, como é bom trabalhar com um espírito como tu, que teve condições de vencer essa prova, que veio ao mundo com essa prova. De vencer essa prova. É um espírito maduro. Expiações temos que passar. Não quero ultrapassar o tempo de vocês, até as 20. Como anota Allan Kardec na observação que faz na resposta a essa pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a ação dos seres é necessária à marcha do universo. Não dá para ficar parado, né? Jesus dizia, levanta, ok, mas agora anda. O que Jesus pergunta ao cego Bartimeu? Cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Tu quer olhar ou tu quer ver? Tem duas coisas. Se tu quer olhar, eu vou te deixar assim que tu está muito bem. Agora, se tu realmente queres ver a verdade, queres conhecer o caminho, a verdade, a vida, porque ele era a perfeição, um espírito perfeito. Por isso ele é o nosso guia, o nosso modelo. Não tem outro. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Existe algum ser que nós podemos seguir? E a espiritualidade responde para Kardec de forma sucinta: Jesus. É difícil, né? Mas é assim. Grandes desafios se dão para pessoas abalizadas para isso. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mesmo que pequena. Mesmo que pequena. Alguns de vocês, assim como eu, que estão frequentando a casa espírita, estudando na casa espírita, sabem, já viram os parentes, os amigos, olhar e dizer, pô,
Antigamente não era assim. Tu não aceitava assim, desaforo, cara. Opa, tá mudando. Transformação moral. São pequenas transformações. Mas, como diz o presidente da FEB, vice-presidente da FEB, esteve aqui em Porto Alegre, agora me fale o nome dele, que as palavras boas ajudam, mas os exemplos arrastam. Aquilo ficou marcado para mim, que é em relação aos nossos filhos, aos nossos próximos mais próximos, que nós somos capazes de dar o exemplo, e às vezes até para nós mesmos. Deitar em casa de noite e sentir, puxa, eu estou um pouquinho melhor. Falta muito, mas estou, né? Dentro do que eu posso, eu estou um pouquinho melhor. Pergunte-se ao amanhecer ou dormir, o que fiz ou deixei de fazer, de bom, útil ou justo, no que posso melhorar, o que devo corrigir. Gente, Jesus veio a nós e disse, vamos ver, a nossa caminhada, passamos por Moisés, chegamos a Jesus. Jesus é tudo. E por isso nele eu parei. Mas ele diz aos apóstolos, fiquem tranquilos, que eu vos mandarei um outro Consolador. O que ele estava dizendo? Que ele foi o primeiro a nos consolar. Foi o primeiro a nos dar o ombro. Mas assim mesmo, se vocês não aprenderam, nós não aprendemos. Estamos em 2026 fazendo guerra, eu vou desenhar. E desenhou. Desenhou através de Kardec 5 livros à disposição de todos nós. Esse aqui eu vejo que está sendo muito usado. Às vezes eu vou na casa dos amigos e eles têm lá, Pentateuco bonitinho, arrumadinho. Não é. Ele foi feito para ser usado. É o desenho de Jesus para nós. Não aprenderam comigo, não aprenderam com Moisés, né? Então agora eu vou desenhar. E a doutrina espírita vem e desenha. Que Jesus esteja sempre, através de seus emissários celestes, nesse ambiente tão acolhedor, com tanta energia. Muito obrigado à casa que me convidou, minha colega querida, lá do Kardec, que Deus te ilumine sempre, ilumine a todos nós. Que assim seja.